Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Estamos iniciando hoje a semana de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa, uma verdadeira jornada, né? 5 lives que nós teremos de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, falando sobre o direito do idoso. Veja que tem gatinhos aqui. Júlia, guarda os gatinhos para mim. Senão, gente, daqui a pouco os gatinhos começam a pular para lá e para cá e atrapalham a nossa live, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, pedir a você que já entrou aqui, que já compartilha essa live, já marque outras pessoas, para que a gente possa expandir essas informações. Infelizmente, grande parte dos problemas que acontecem com a população idosa, nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social, de previdência social, acontecem porque o idoso não conhece os seus direitos. Então, nessa semana, a minha ideia é começar a compartilhar informações com vocês para que a gente consiga fazer com que os nossos idosos, conhecendo os seus direitos, passem a lutar pela garantia deles, tá bom? Já vou atualizar aqui no meu computador para eu ver quem está presente. Quem estiver presente já pode dar o seu boa noite, colocar o seu nome também. Vamos lá, dizer de onde você vem, né? Aliás, de onde você é. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, gente. Para as pessoas que já me perguntaram, já me enviaram mensagens, eu sou do Rio de Janeiro, mas tem a galera que me segue que é de bem longe, né? Deixa eu ver aqui se tá na economia de bateria, para eu acompanhar aqui as mensagens de vocês. Vamos lá. Pronto, agora sim. Pronto, dá uma boa noite para Glaciete. Ah, realmente um gatinho ali atrás de mim, né, gente? Dá uma boa noite para Glaciete, Eliane Barros, Maria Teodora, Luiz Carlos Duarte, professor Edwin também, que está presente aqui com a gente. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu já vou iniciar a live de hoje. Vou tentar fazer uma live mais breve, tá? A gente tem muitos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos direitos do idoso no ambiente hospitalar, tá? Mas existem vários outros direitos também no campo da saúde e eu vou estar orientando vocês ao longo dessa semana, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que o Estatuto do Idoso, que foi aprovado no ano de 2003, a Lei 10.741, o objetivo do Estatuto do Idoso é proteger o idoso e não cercear o idoso. Então, o que a gente vê no campo da saúde, às vezes no campo da assistência, da previdência social, é as pessoas utilizando o fato do Estatuto do Idoso colocar que a pessoa com mais de 60 anos é uma pessoa idosa. Muitos utilizam isso de forma a cercear o direito do idoso. Ah, agora você é idoso, então agora eu vou fazer as opções por você como se o idoso passasse a ser criança. E não é isso que acontece. Na verdade, o idoso ele goza de todos os direitos que todos nós gozamos também, mas ele tem determinadas prioridades, né? E como a gente sabe que por ser idoso, muitas vezes essa pessoa sofre diversos preconceitos, o Estatuto do Idoso vem no sentido de proteger, porque a gente já sabe que o idoso, como adulto envelhecido, ele tem todos os direitos. Mas o Estatuto ele vem justamente para defender esse direito, para garantir o direito, já que muitas vezes as pessoas acabam agindo com negligência, com violência, com a pessoa idosa, tá bom? Vou dar uma boa noite aqui para Islene também, Antônio Estrela, Glaciete, brigadão aí, Glaciete que me acompanha já há um tempão, né? Gratidão, Glaciete. Então eu já vou iniciar a live neste momento. Bom, o primeiro direito que a gente sempre escuta falar é da prioridade do idoso nos serviços de saúde, não é verdade? E aí tem uma coisa que é importante você entender. Quando a gente pensa no sentido de marcação de consulta ambulatorial, de marcação de exames para o idoso, ele goza de prioridade, ou seja, se existe uma fila, né, e existem pessoas, crianças, adultos, adolescentes e tem o idoso. O idoso ele tem prioridade, ou seja, a agilização na marcação da consulta médica, na marcação dos exames. Esse idoso ele vai ter prioridade, vai ter que ser um atendimento mais ágil para esse idoso. Mas, quando a gente fala de atendimento hospitalar, ou seja, de atendimento de emergência, né? Então, você, idoso, chegou lá na recepção de um hospital. Nesse momento, quem vai ter prioridade é quem está numa condição de saúde
mais grave, tá? Porque o que a gente vê às vezes no hospital, né? Às vezes chega um idoso, tá com uma dor de cabeça, um mal-estar abdominal e chega um acidentado. Nesse caso, o idoso não vai ter prioridade. A prioridade é aquela pessoa que está numa situação mais emergencial, tá? Então, eu acho muito importante esclarecer isso para vocês, porque é muito normal acontecer isso, porque esse é um dos direitos que o idoso mais conhece, né? Essa questão da prioridade, mas ele pensa que é prioridade em qualquer situação. Não é. Em casos de emergência, a prioridade é de quem está numa situação mais grave, independente se essa pessoa é idosa ou não, tá? Agora, se não tem pessoas em situações graves ali, a prioridade vai ser então da pessoa idosa, tá? Mas esse é um dos direitos que a pessoa idosa mais conhece. Geralmente você que é idoso já conhece esse direito. Vale apenas destacar isso, tá? Que em caso de situação de emergência, a prioridade é quem está numa situação mais grave. Existe um outro direito que é o direito de acompanhante. Eu quero muito esclarecer vocês em relação a isso. Porque qualquer pessoa idosa no Brasil inteiro, em qualquer município, em qualquer cidade, tem direito a ter um acompanhante no ambiente hospitalar, tá? E não só ter um acompanhante, mas aquele hospital, ele tem que prover, ele tem que dar condições para esse acompanhante ficar. Então, esse acompanhante tem que ter um local, né, uma cama, geralmente uma cama não, desculpa gente, geralmente é uma cadeira mais confortável para essa pessoa se sentar, para essa pessoa passar a noite. A alimentação também, um local onde essa pessoa possa tomar banho. Então, não é só o acompanhante, mas é o direito ao acompanhante e as condições para que essa pessoa possa permanecer no hospital, incluindo a questão da alimentação. Isso é muito importante você saber, porque em determinados hospitais eles permitem o acompanhante, porque é a legislação, mas eles se esquecem do que está incluso nesse direito, que é a questão de dar condições para esse acompanhante ficar, tá? Então, se você é idoso, já ficou internado, vai ficar internado, exija esse direito de condições para que seu acompanhante possa ficar no hospital. E aí é importante que você saiba também que o direito acompanhante, né, como eu já disse, é um direito, não é um dever. O que a gente vê nos hospitais? Quando o familiar chega com o idoso, e às vezes o familiar trabalha, às vezes o familiar, geralmente quem cuida do idoso é uma filha, e aí essa filha já tem filhos, muitas vezes ela não tem condições de ficar no hospital, porque ela tem que cuidar das crianças, né? E aí, às vezes, a equipe médica, até a equipe de serviço social, a equipe de enfermagem, acaba, de certa forma, tentando obrigar esse familiar a ficar, dizendo que se o familiar não ficar, o idoso não vai ser atendido. Isso está errado, tá? Quando a equipe ela tenta fazer essa coerção com você, que é familiar de idoso, para você ficar, dizendo que vai negar o atendimento se o idoso ficar sem acompanhante, essa equipe está restringindo a lei, porque acompanhante é direito, não é dever. Se fosse um dever, a família seria obrigada a permanecer no hospital. Mas como é um direito, o idoso tem direito de escolher alguém para ficar ali com ele. Agora, ele pode ficar sozinho também. E a equipe de saúde é que vai ser responsável pelo cuidado do idoso, tá? E aí vem um problema muito sério que acontece no SUS, porque as equipes geralmente elas são restritas, são equipes pequenas, né? E aí por conta disso, a equipe acaba fazendo uma forçação de barra com a família, porque alega que se o idoso cair, a responsabilidade vai ser do familiar. E na hora do banho, que o banho pode ser demorado, que as refeições podem ficar mais demoradas e que o familiar não vai poder reclamar por conta disso, mas na verdade há um erro de interpretação, porque se dentro do hospital, né, especialmente o hospital do SUS, se as equipes são pequenas, o problema não é do familiar, o problema não é do idoso. Então o que a gente tem que brigar para ampliar o número de pessoas, o número de profissionais dentro do hospital, tá? Agora não é porque o hospital tem um número restrito de profissionais que você, familiar, vai ser obrigado a ficar. E aí o que eu sempre digo para vocês é o seguinte, tá, Juliana, então não é o meu dever, não sou obrigada a ficar lá no hospital. Então eu vou embora, vou deixar o meu pai, meu avô, enfim, dentro do hospital sozinho? Bom, eu não indico. A recomendação é que você continue, que você permaneça no hospital, que você permaneça acompanhando, se você tiver condições, né? Se de repente você não trabalha fora, você não tem uma criança para cuidar, você tem condições de ficar no hospital, fique. Por quê? A gente sabe... deixa eu beber um pouquinho de chá aqui, gente. A gente sabe que na nossa sociedade há muitos preconceitos relacionados à pessoa idosa, e por conta disso que surgiu o Estatuto do Idoso, porque não era uma legislação que seria necessária
se as pessoas já respeitassem a pessoa idosa. Porém, por conta desses preconceitos, por conta de que muitas vezes o idoso ele está numa situação física mais frágil, às vezes é um idoso que não tem uma capacidade de comunicação legal, e aí às vezes os profissionais acabam negligenciando esse idoso, né? Acabam violentando esse idoso. Não estou dizendo que os profissionais de saúde em geral fazem isso, mas podem ocorrer. E é por isso que o idoso tem direito a acompanhante, porque a gente sabe que por muitas vezes está numa situação mais frágil. Se ele tiver alguém do lado dele que possa apoiá-lo durante essa internação, ele vai ser muito bem tratado, vai ser melhor tratado do que se ele estivesse sozinho, tá? Então, assim, é um direito, não é um dever, você não precisa ficar lá, mas é recomendado que você permaneça no hospital, tá bom? Deixa eu seguir pro próximo. Só puxar aqui. Bom, isso. Só para eu ver quem está entrando aqui. Lene Gomes, Marinês, Isilda, Kel Oliver também. Sejam todos bem-vindos, gente. E aí eu vou partir para um terceiro direito relacionado à questão do idoso no ambiente hospitalar, tá? É importante que você, idoso, você que é familiar, também saiba que o idoso ele tem direito de escolher pelo tratamento que ele considerar o melhor para ele, né? Então, o que isso significa? Quando o idoso é admitido no hospital, o médico ele tem a obrigação de informar para o idoso sobre o quadro de saúde dele, sobre as intervenções propostas, os exames que esse idoso vai fazer, por que esse idoso vai fazer determinados exames e quais são as opções de tratamento para ele naquele momento. E aí o próprio idoso ele tem autonomia para escolher o tipo de tratamento que ele considera mais relevante para ele naquele momento, tendo opções, é claro. E ainda que tenha uma opção só de tratamento, o idoso ele tem direito a se recusar. A única exceção a isso é o idoso que não está em condições mentais, tá? O idoso tem doença de Alzheimer, tem alguma demência, tem algum outro comprometimento cognitivo que tire dele essa autonomia, essa capacidade de decisão. Nesses casos, quem vai optar é o curador, tá? Geralmente uma pessoa que tem demência, ela já tem um curador familiar, ele já é orientado, tá, a entrar no Ministério Público com um processo de curatela. E ele já tem um curador, o curador é quem vai optar pelo tratamento que esse idoso vai fazer. Se esse idoso não tem um curador, o familiar é quem vai ser o responsável por essa decisão, tá? Não tendo um familiar, ou em caso de emergência, o idoso chegou numa situação de emergência, um acidente, não tem família, ele não tem condições de se comunicar, aí o próprio médico vai ser a pessoa que vai decidir naquele momento pelo tratamento de saúde do idoso. Ou nos casos também de idosos que chegam ao hospital e que não têm família, são moradores de rua, estão em situação de emergência, idosos institucionalizados. Nesses casos, né, de família desconhecida, que o idoso não consegue se comunicar, aí o médico vai fazer a opção do tratamento. Mas você que é idoso precisa ter consciência que se você é lúcido, orientado, não é a sua família, o seu filho, o seu marido, enfim, seus netos que vão decidir pelo seu tratamento de saúde. Quem vai decidir é você, tá? E aí, como eu falei, se o idoso não for lúcido, a família, o médico se não tiver família, enfim. Mas idoso lúcido, quem faz a opção é o idoso. O que eu vejo em hospital, infelizmente, é que geralmente o profissional médico e os outros profissionais de saúde, eles se dirigem ao familiar do idoso para conversar sobre a situação de saúde do idoso. E isso está completamente errado, né? A primeira pessoa que tem que ser informada sobre o quadro de saúde é o próprio idoso. Ele precisa receber todas as informações necessárias sobre a sua condição de saúde e fazer a opção, tá bom? E aí, deixa eu só ver, eu acho que tem algumas perguntas aqui. Então, o professor Edson está me perguntando o que fazer quando o direito do idoso não é respeitado, tá? O primeiro órgão que a gente deve procurar é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Praticamente todos os municípios do Brasil já têm o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. Um outro órgão que você pode procurar também é o próprio Ministério Público, que é o órgão responsável por guardar e por garantir os direitos da pessoa idosa, inclusive questões relacionadas à curatela,
entre outras, tá? E se for um caso de violência, também você pode procurar a própria delegacia, ou se tiver uma delegacia própria de atendimento a casos da pessoa idosa, você pode procurar a delegacia. Se não tiver uma delegacia comum, também você pode fazer a sua queixa, tá? Relacionada a essa falta de respeito dos direitos da pessoa idosa. Mas, preferencialmente, se não for caso de violência, você pode procurar o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso ou o próprio Ministério Público, tá bom? Boa noite aí, Raquel. Boa noite, Stephanie Menezes. Seja bem-vinda também. Bom, gente, como eu falei para vocês, o idoso, ele goza de todos os direitos, lembre-se disso, que qualquer adulto tem relacionado à questão da saúde. Porém, ele tem algumas prioridades, como a questão do acompanhante dentro do hospital, que eu falei para vocês. Bom, e aí eu coloquei 3 questões que são principais dentro do estatuto relacionado à questão hospitalar, que é essa prioridade de atendimento, o direito ao acompanhante, o direito do idoso de optar pela saúde dele. Mas existe também uma portaria dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que define a Carta dos Direitos do Usuário da Saúde, tá? E dentro dessa carta são colocados vários direitos que se estendem também à pessoa idosa, e são alguns direitos que eu vou falar para vocês agora. São vários, tá? Mas eu vou destacar alguns que são muito importantes para o idoso também. O primeiro deles é a questão do direito do idoso de ter informações claras sobre o quadro de saúde. O que acontece? Muitas vezes o idoso chega no hospital e aí o profissional médico ele utiliza uma linguagem muito técnica, né? O profissional de serviço social, de enfermagem, enfim, fisioterapeuta, utiliza uma linguagem muito técnica, muito rebuscada, e aí o idoso acaba não entendendo a informação que está sendo repassada para ele. Então é importante que você, idoso, saiba que você tem todo o direito de receber informações claras, objetivas, sobre a sua situação de saúde, sobre a hipótese de diagnóstico, né? Muitas vezes você chega dentro do hospital, o médico tem uma ideia do que pode ser a doença que esteja infringindo você naquele momento. Você tem o direito já de saber da suspeita do que pode ser o seu quadro, né? O direito de ser orientado em relação ao seu diagnóstico de saúde, em relação aos medicamentos que você está utilizando, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos, quais são os riscos, quais são os benefícios, os exames que você vai fazer. Ninguém pode ir lá e colher um exame de sangue sem dizer para você que exame é aquele, qual é o objetivo daquele exame. Ninguém pode indicar que você, idoso, vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância, sem explicar para você o objetivo daquele exame. Então você tem o direito de receber informações claras, objetivas, com uma linguagem que você consiga entender. O profissional médico ele tem que tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao seu tratamento e falar, explicar para você sobre tudo, sobre exames, sobre medicações, sobre o objetivo daquele tratamento, sobre a provável duração do tratamento, da sua internação hospitalar, tá? E por que é importante falar isso para vocês? Porque geralmente isso não acontece, né? O idoso chega lá, faz a queixa, o médico diz para o idoso que ele vai ficar internado, ponto, tá? Colhem-se exames, fazem-se vários procedimentos, o idoso nem sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, quando a gente passa para conversar com o idoso, para perguntar para ele se ele sabe por que ele está internado, ele não sabe porque ninguém informou. Então, a partir de agora, você já sabe que é o seu direito, então você vai passar a exigir que isso seja respeitado também, tá bom? Uma outra questão é o registro em prontuário, tá? Durante a sua internação, qualquer procedimento que é feito com você, idoso, tem que ser registrado. Seja procedimento de serviço social, do médico, do fisioterapeuta, do técnico de enfermagem, todos os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde em você, todas as indicações, objetivos do seu tratamento, tem que estar registrado no prontuário médico. E aí, esse prontuário, você, idoso, tem direito a acessar ele na hora que você quiser. Então, assim, se você estiver fazendo algum exame, utilizando alguma medicação durante a sua internação hospitalar e você tem dúvidas, você pediu o profissional para te explicar, ele não te explicou de forma adequada, você não entendeu, você pode pedir para esse profissional, para essa equipe de saúde, te fornecer o prontuário para você ler. Isso é muito negado em todas as unidades de saúde. Já passei isso com meu pai durante a internação, inclusive internação nos últimos meses, quem acompanhou, e que eu solicitei o prontuário do meu pai e a equipe queria me negar.
Só não me negaram porque eu conhecia a legislação. Então, assim, é importante que você também saiba disso. Você, idoso, está internado, eu quero ler o meu prontuário, saber o que está sendo registrado em relação à minha saúde. Você tem todo o direito de ler e não somente você ter acesso. Você pode solicitar que um familiar seu tenha acesso ou que um outro médico de sua confiança tenha acesso a esse prontuário. E também, após a sua internação, você pode pedir a cópia do prontuário de internação hospitalar. Ou seja, todo o registro do seu atendimento durante a internação hospitalar, você tem o direito de levar para casa uma cópia de tudo isso, tá bom? Isso muitas vezes é o que vai assegurar que o profissional tenha cuidado durante a sua internação. Porque às vezes o profissional ele te trata ou cuida de qualquer forma, não cuida, né? Porque quando cuida de qualquer forma não está cuidando. É porque ele acha que você não vai pedir, que você não sabe do seu direito, é o acesso ao prontuário. Às vezes o idoso ele está internado para tomar 7 dias de medicação, às vezes passa, toma mais do que era indicado e o profissional não está nem aí, né? Não se importa. Ele imagina que você, idoso, não conhece os seus direitos. Então, muitas vezes ele não tem o cuidado com as atividades, com os procedimentos que ele está solicitando. A partir do momento que você pede para ter acesso ao seu prontuário, pode ter certeza que o profissional ele vai entender que ele está lidando com um idoso que sabe dos direitos e ele vai ter muito mais cuidado nas indicações que ele vai fazer para o seu tratamento, tá bom? Então não se esqueça, quando estiver internado, peça para acessar o seu prontuário e quando você sair do hospital, peça uma cópia também desse prontuário, tá? Porque se algo acontecer com você, se algum procedimento ele foi realizado e não deveria ter sido feito, você vai ter a comprovação ali, a cópia do seu prontuário, e vai poder, inclusive, enfim, acessar a justiça, né? Se esse for o seu caso, tá? Uma outra questão também muito importante é a questão relacionada aos encaminhamentos médicos ou dos outros profissionais também. Então, muitas vezes você sai do hospital, o idoso fica no hospital uma semana, 15 dias ou talvez até mais tempo. E aí, quando termina essa internação, o médico faz um encaminhamento para um outro especialista, um urologista, um neurologista, um psiquiatra, o que for. Esse encaminhamento ele tem que ter um resumo do que o médico pensa a respeito do seu quadro de saúde, né? De preferência também um resumo da sua internação. Quais foram os procedimentos realizados, o que ele pensa em relação à hipótese do seu diagnóstico, porque senão o outro profissional, ele não sabe que medicamento você tomou, ele não sabe que exame você fez, ele não sabe nada sobre o que aconteceu durante a sua internação. Então, às vezes, você chega no outro médico apenas com encaminhamento, por exemplo, encaminhamento para o urologista. E o urologista vai ler, se não tiver um resumo do seu quadro, do que já foi feito, dos resultados dos outros exames que já foram realizados, o que o médico que cuidou de você durante essa internação hospitalar pensa a respeito do seu provável diagnóstico. Se não tem isso, fica difícil. E aí o que esse médico vai fazer? Vai pedir um mundo de exames de novo, vários procedimentos novamente. Então é importante que você saiba que qualquer encaminhamento médico tem que ter um resumo da sua situação. Não basta o médico colocar lá como muitos fazem, né? Muitos fazem, encaminha o neurologista, encaminha o urologista. Não basta, tem que dizer os procedimentos que foram realizados com você e qual o provável, né, qual a provável hipótese diagnóstica do seu quadro para que o outro profissional possa entender o que foi feito e possa ter mais dados para chegar a um diagnóstico, para chegar a um tratamento mais adequado para você, tá bom? Marinês, deixa eu ver, está colocando aqui que é importante, né? Se tiver dúvidas, perguntar ao médico, anotar, passar para a família. É isso mesmo, Marinês. Muitas vezes, o que acontece? O idoso ele tem vergonha de perguntar, ele tem vergonha de questionar, de tentar esclarecer qual é a situação e quem perde é o idoso. Então, por isso que eu falei para vocês. Bom, o idoso tem todo o direito de optar, tem todo o direito de receber as informações, tem o direito acompanhante, não é o dever, mas é importante ter um acompanhante. Principalmente se for um idoso que não se comunica, se é um idoso que sente medo, né, dos profissionais de saúde. Tem idosos que têm medo mesmo, né? Não deveriam ter. Se nós, profissionais de saúde, tivéssemos mais cuidado ao tratar o idoso, ao nos relacionar com a pessoa idosa, isso não aconteceria. Mas por conta de traumas,
por conta de profissionais que às vezes acabam não tendo uma relação legal com o idoso, ou às vezes até por conta do próprio idoso que imagina que o profissional que estudou mais, né, não deveria estar ali orientando, esclarecendo. O próprio idoso imagina isso e acaba não perguntando, não questionando. Mas é muito importante que você, idoso, se aproprie da sua saúde, questione, pergunte, esclareça informações e tenha alguém ao seu lado, se possível, para que você se sinta mais seguro durante a internação hospitalar, tá bom? Boa noite aí, Claudinha Caldas também, Maria Inês falando que pegava tudo, é muito importante, gente. Cópia de prontuário vocês têm que ter, isso é muito importante, não só para questões de tratamento que possa ter sido inadequado, mas isso ajuda os outros profissionais, profissional que já cuida de você no ambulatório, talvez você já tenha um médico de referência, então quando você for à consulta com esse médico de referência, você já vai ter informações sobre aquela internação hospitalar. E aí esse médico vai poder te acompanhar de uma forma mais qualificada, com mais informações, tá bom? E aí eu quero falar para vocês de mais um direito super importante, que geralmente também os profissionais não têm esse cuidado. Bom, você está internado dentro de uma instituição. Todos os profissionais, eles têm que manter uma identificação visível. Seja uma identificação no jaleco, ou às vezes até não tem uma identificação no jaleco. Deveria ter, tá? Um crachá, o nome do jaleco, tanto o nome quanto a profissão, para que o idoso saiba com quem ele está lidando, com quem que ele está conversando. Mas se isso não for possível, de repente, o que acontece um dia, né, gente? O profissional esquece um crachá, o profissional esquece um jaleco, acaba colocando um jaleco que não tem identificação, mas que ao menos quando ele for fazer a visita ao leito, que é o que a gente chama, quando o médico, serviço social, o enfermeiro, vai ao seu leito para conversar com você, ele tem que se identificar. E muitas vezes o profissional não faz, isso acontece muito no hospital, né? Às vezes o médico, o assistente social, começa a conversar com o idoso não sabe nem quem é aquela pessoa. E aí, às vezes, o médico passa, o idoso não pergunta, ele não questiona o que ele deveria questionar, porque ele nem sabe que aquela pessoa era médico, ele imagina que era um enfermeiro, né? Ele imagina que era o assistente social. Então, assim, um profissional ele tem que se identificar. Se ele não se identifica, você pode perguntar. Qual o seu nome? Qual que é a sua profissão, tá? Você precisa saber com quem você está falando dentro do hospital. Porque vira um disse-me-disse danado. Depois, muitas vezes, né? Você pode até não lembrar da fisionomia daquela pessoa, mas se você sabe o nome, fica mais fácil para você se comunicar com outros profissionais. Às vezes um profissional vem te fala uma coisa, outro te fala outra, fica aquela confusão, depois ninguém se compromete pelo que falou. Se o profissional se identifica, fica muito mais fácil para você conseguir lidar com essas situações, tá? Então lembre-se de exigir sempre no hospital a identificação do profissional que está cuidando, que está atendendo você naquele momento, tá? E por último, tem muitas outras questões relacionadas à saúde, mas hoje eu fechei aqui em 8 questões, né? Você, idoso, tem direito a escolher um representante para o caso de repente o idoso ele está com uma doença progressiva, por exemplo, ele está com um câncer já em estágio avançado, né? Esse idoso ele tem todo o direito de escolher uma pessoa, seja da família ou um amigo que vá representá-lo em situações que ele não possa se comunicar, que ele não possa optar pelas intervenções, né? Então, por exemplo, o idoso que tem um câncer vai chegar a uma fase, quando ele estiver numa fase avançada, que vai ter que fazer uso de morfina, que ele não vai estar lúcido mais, quando já estiver no finalzinho da doença. Então, chegou nesse momento, ele não vai ter mais opções, não vai ter mais condições de optar pelo futuro tratamento dele, né? Por onde ele quer morrer, ele não vai ter condições de falar, não, eu não quero morrer no hospital, eu quero morrer em casa, não, eu não quero ser entubado. Quando chegar a minha hora, eu quero morrer em paz. Tudo isso você pode escolher um representante, comunicar ao profissional médico quem é o seu representante e aí, se você chegar numa situação mais grave, essa pessoa é quem vai dizer para o médico quais que são as opções, tá? O que você desejaria? Se você desejaria morrer em casa, se você desejaria realizar ressuscitação em caso de parada cardíaca, ou se você não deseja isso, se você deseja que tive uma parada cardíaca, quero ir em paz, chegou o meu momento. Então você tem o direito de escolher esse representante também, tá bom? E aí, fechando, agora eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá? Quem tiver pergunta também. A Maria Inês, ela tem curso de cuidadores de idosos, né, Maria Inês? Então ela está falando aqui que sempre orienta os cuidadores, né? Tudo que eu falei para vocês, às vezes parecem questões simples,
mas que as pessoas não sabem. Eu vejo, por exemplo, profissionais de serviço social que deveriam saber que o acompanhante é um direito e cobram do familiar como se fosse um dever, né? Entram nessa onda de querer obrigar o familiar que nem tem condições de ficar no hospital, que fique, né? Então isso é muito complicado. É importante que você, idoso, saiba, entenda a diferença de direito para dever, entenda a importância de você optar pelo seu tratamento, porque senão, meu amigo, infelizmente você vai para o serviço de saúde e tem muitos profissionais bons, competentes, que se preocupam com você, tem. Mas tem uma parcela que também não está nem aí e que vai tentar exigir de você, exigir da sua família coisas que não são obrigações, que vai tentar cercear o seu direito ao seu prontuário, às suas informações de saúde. Então você tem que se apropriar, né, de todas essas informações e lutar pela garantia dos seus direitos, tá bom? Lourdes Silva, boa noite, Lourdes Silva, tá por aí também. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bom, já passou aqui as mensagenzinhas no telefone, né, gente? Bom, eu estou aberta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, estou disponível. Quero dizer para vocês mais uma vez, quem entrou depois, essa semana nós teremos lives a semana inteira, sempre às 21 horas, falando sobre os direitos da pessoa idosa. Então, se você tem dúvidas, você pode colocar aqui nessa live mesmo as suas perguntas amanhã ou depois. Pode mandar por mensagem no meu Facebook, no Instagram ou no grupo do WhatsApp também. E é a partir disso que eu vou organizando o cronograma das lives, tá? Mas eu tenho certeza que nessa semana você vai aprender muitas coisas que você não conhece, muitos direitos que você não conhece. Foquei hoje na questão do atendimento hospitalar, porque é uma questão crítica mesmo, né? É uma questão que a gente tem briga toda semana. Eu particularmente, toda semana, tenho brigas no hospital relacionados à questão dos direitos que eu citei aqui. Então, por isso que eu já vim direto para a questão hospitalar, mas tem muito mais coisas para a gente trabalhar ao longo dessa semana, tá bom? Deixa eu ver, Ismênia tá falando que gostou, que bom, Ismênia. Maria Helena, gente, Maria Helena, vou dar uma coisa pra Maria Helena. Brincando com a Maria, gente, a Maria me acompanha desde o começo, tem 1 ano que Maria Helena me acompanha no Facebook. Mas ela me deu uma abandonada aí, né, Maria Helena? Maria Helena deu uma sumidinha, mas está lá no meu perfil pessoal também. Maria Helena, seja bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui novamente na live. Gratidão, tá bom? Já estava com saudade de você. Dá uma boa noite para Maria Livanda também. Que bom que você gostou. Maria Livanda de Fortaleza. Gente, vocês são da onde? Coloca aí a cidade, estado de vocês, só para ter uma noção, né? Sei que tem gente aqui de Portugal. Tem gente que me assiste... Da onde, gente? Um país aqui da... Tem gente da Argentina, tem uma galera de outros países que me assiste, inclusive tem gente que está comigo, pessoas que adquiriram um livro também, Doença de Alzheimer, que estão comigo, me acompanhando, né? E eu acho muito legal, né? Graciete aí, boa noite. Maria Helena estava sem tempo, né, Maria Helena? Tá tranquila. Eliane Barros também me acompanha há bastante tempo. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Essa semana aí preparei, organizei uma semana inteira pra gente estar aqui todos os dias. Mês de novembro também estarei de férias, então provavelmente teremos lives praticamente todos os dias de novembro, tá? Já vou avisando pra vocês. Vou aproveitar as minhas férias no trabalho para estar aqui, para trazer mais informações, tá bom? Maria Inês é de Minas, né? Vera Santos, boa noite. Tem galera aqui de todos os estados do Brasil, gente. Eu fico muito feliz. É muito gratificante para mim vir aqui nas lives, fazer esse trabalho, trazer informações, né? Saber que de alguma forma eu estou ajudando vocês a mudarem a vida de vocês, a terem mais qualidade de vida. Você que é idoso, você que é cuidador. Cada dia que eu fico triste quando eu não posso fazer live. Isso aí, gente, até me irrita. Eu tenho que, inclusive, trabalhar essa questão, porque quando eu planejo live que eu não consigo fazer, vocês não têm noção como que eu fico triste. Minha alegria está aqui, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Glaciete é de Ceará, Glaciete de Ceará, Minas. Galera forte aí, né? Professor Edwin está perguntando sobre o meu livro. Depois eu vou colocar um link aqui também da página de vendas, tá bom? Quem quiser adquirir o livro. Vou colocar mais tarde aqui no Facebook. Vocês podem me mandar mensagem também, quem tiver dúvidas sobre o livro. Lá na página de vendas tem várias questões explicando sobre o livro, tá? Mas quem tiver dúvidas também pode mandar
para mim por mensagem. O WhatsApp é 22 999 583839, tá bom? 22 999 583839 é o WhatsApp que vocês vão poder tirar dúvidas sobre a questão do livro Doença de Alzheimer, 105 perguntas e respostas sobre cuidado, tratamento e... Gente, até eu esqueci o nome agora. Mas 105 perguntas e respostas sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Boa noite aí pra Isilda, boa noite pra Maria Nazaré. Glaciete, que bom, Glaciete, que seu marido está bem. Glaciete, que na época, quando a gente lançou pela primeira vez, né, Glaciete, o curso Doença de Alzheimer. Aí a Glaciete não entrou no curso, mas ela comprou a apostila Doença de Alzheimer. E aí, na época, né, Glaciete, quem comprou a apostila tinha direito também a algumas lives comigo num grupo exclusivo do Facebook. E aí, Glaciete participou dessas lives. Graças a Deus, Glaciete está bem. O marido está bem também, já aprendeu bastante, né, Glaciete? E eu fico muito feliz. Lourdes Silva também, que comprou o livro agora, 105 Perguntas e Respostas, que também já disse que está gostando. E eu fico assim, gente, super feliz por saber que estou ajudando um pouquinho, fazendo diferença na vida de vocês, tá bom? Vou dar então uma boa noite para vocês. Boa noite, Marli Lopes, né? Vou finalizar já a live de hoje. Amanhã, então, 21 horas de live novamente, tá? E aí, mais tarde ou amanhã de manhã, eu vou colocar o tema da live da terça-feira. E aí, cada dia de manhã, eu coloco o tema. Mas, se não chegar notificação para você, você já sabe que essa semana inteira, às 21 horas, a gente tem live. Pode chegar aí que nós vamos estar juntos, tá bom? Sônia Nascimento, boa noite. É isso aí, gente, ó. Uma boa noite pra vocês. Vem cá, Júlia. Júlia é minha auxiliar hoje pra desligar a câmera, tá? Uma boa noite pra vocês. Gratidão. Curtam, compartilhem, coloquem seus comentários. Vamos fazer com que essa live chegue pra mais pessoas, tá bom? Uma boa noite, então. Tchau, tchau. E a gente se encontra amanhã às 21 horas.